Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 17. O perdão e o relacionamento santo. Seção 3. Sombras do passado. Perdoar é meramente lembrar apenas os pensamentos amorosos que você deu no passado e aqueles pensamentos que te foram dados. Todo o resto tem que ser esquecido. Olha que lindo, gente. Já começa com essa frase poderosa. Vejam que linda essa tradução do perdão que inicia essa sessão. Lembrar apenas os pensamentos amorosos que nós demos no passado e também aqueles pensamentos amorosos que nós recebemos. Todo o resto tem que ser esquecido. O perdão é uma lembrança seletiva que não se baseia na sua própria seleção, pois as figuras feitas das sombras que você quer tornar imortais são inimigas da realidade. Inimigas aqui está entre aspas. Que você esteja disposto a perdoar o Filho de Deus por aquilo que ele não fez, trazendo novamente essa ideia de que tudo é uma ilusão, né? Mesmo aquilo que a gente acredita que aconteceu, está lá no passado, não existe mais. Então, realmente é uma ilusão. As figuras das sombras são as testemunhas que você traz contigo para demonstrar que ele fez o que não fez, ou seja, para demonstrar que o Filho de Deus, e aqui podendo ser interpretado como a gente mesmo ou como o outro, que esse Filho de Deus fez coisas que não fez. E olha como continua. E porque você traz essas figuras das sombras contigo, você as ouvirá. Por quê? Porque elas são as testemunhas das suas próprias ilusões. E você, que as mantém pela sua própria seleção, não compreende como elas vieram à sua mente e qual é o seu propósito. Retomando essa frase aqui, ele diz que nós que mantemos as figuras das sombras pela nossa própria decisão, pela nossa escolha, não compreendemos como elas vieram até a nossa mente e qual é o propósito delas. Elas representam o mal que você pensa que te foi feito. Olha só o propósito dessas figuras das sombras. Você as traz contigo somente com a finalidade de poder retribuir o mal com o mal, esperando que o seu testemunho faça com que você seja capaz de pensar em outra pessoa como a culpada e não de ferir a ti mesmo. Vamos rever essa frase. Ele está trazendo que nós que trazemos conosco as figuras das sombras unicamente com a finalidade de poder retribuir o mal com o mal, porque aí a gente tem um embasamento, né, uma justificativa. Não, me causaram tanto mal, me causaram tanto sofrimento. A vida é assim, aqui se faz, aqui se paga. O que o outro fez comigo, ele vai receber de volta em algum momento. A gente está lá meio que jogando praga, né? E desejando o mal do outro. E com essa espera em retribuir o mal com o mal, nós também estamos aguardando que o comportamento do outro faça com que a gente mesmo seja capaz de pensar nessa outra pessoa como a única culpada, e assim de não ferir a nós mesmos, como se o outro não fosse um reflexo daquilo que nos incomoda em nós. E como se o outro não fosse uma extensão de nós mesmos. Então a gente está projetando a culpa fora, fazendo exatamente aquilo que o ego quer que a gente faça. Percebam como é importante estar atento o tempo inteiro para as estratégias de manipulação do ego. Essas sombras falam com tanta clareza a favor da separação que ninguém que não estivesse obcecado em manter a separação poderia ouvi-las. E elas te oferecem as razões pelas quais você deveria entrar em alianças não santas para dar apoio às metas do ego e fazer dos teus relacionamentos testemunhas do poder egóico. Essas alianças não santas, né? Se juntarem a outros que vibram nessa mesma energia de julgamento, no caso, que em outras palavras é a própria projeção distorcida para manter a separação, para manter o ataque, para manter os medos e as culpas. São essas figuras das sombras que querem fazer com que o ego seja santo em seu modo de ver e te ensinar que o que você faz para mantê-lo a salvo é realmente amor.
As figuras das sombras sempre falam a favor da vingança, e todos os relacionamentos nos quais elas entram são totalmente insanos. Sem exceção, esses relacionamentos têm como propósito a exclusão da verdade sobre o outro e sobre você mesmo. É por isso que vê em ambos, tanto em você quanto nos outros, o que não está presente, e faz de ambos escravos da vingança. E é por isso que qualquer coisa que te faça recordar as tuas mágoas passadas tanto te atrai e parecem passar em nome do amor, não importa o quão distorcidas possam ser essas associações pelas quais você chega a fazer essa conexão. Ele trouxe aqui que as nossas mágoas passadas nos atraem porque parecem estar sendo mantidas em função do amor. E é óbvio que não é em função do amor, é em função do ego, é em função do ataque, é em função da projeção e da separação. E, finalmente, é por isso que todos os relacionamentos dessa natureza se tornam tentativas de união através do corpo, pois só os corpos podem ser vistos como meios para a vingança. Que os corpos são fundamentais para todos os relacionamentos não santos é evidente, e a sua própria experiência te ensinou isso. Mas o que você pode não reconhecer são todas as razões que contribuem para fazer com que o relacionamento não seja santo. Pois o que não é santo busca fortalecer a si mesmo, assim como a santidade reúne a ela aquilo que percebe como semelhante a si mesmo. Então, o que não é santo atrai tudo aquilo que não é santo, e o que é santo atrai tudo aquilo que tem santidade. Por quê? Porque nós nos sintonizamos com aquilo que a gente acredita, com aquilo que o nosso corpo e a nossa mente vibra. E a gente vai atrair exatamente as testemunhas que são pessoas, relacionamentos, situações que vão nos confirmar ou a não santidade de uma situação ou a santidade dessa mesma situação. No relacionamento não santo, não é com o corpo do outro que se tenta a união, mas com os corpos daqueles que não estão presentes. Por quê? Porque com os corpos daqueles que estão com suas mentes separadas. Porque sempre a união ou a separação é da mente, nunca é do corpo físico. Pois mesmo ver somente o corpo do outro, o que já é uma percepção extremamente limitada dele, não é o foco central do relacionamento tal como é. Ou seja, um relacionamento inteiro, uma união aqui no caso entre corpo e mente. O que pode ser usado para fantasias de vingança e o que pode ser associado de forma mais efetiva com aquelas pessoas contra as quais realmente se busca vingança é centralizado e separado, como as únicas partes de valor. Cada passo dado no sentido de fazer, manter ou romper um relacionamento não santo é mais um passo em direção à maior fragmentação e à irrealidade. Então, toda vez que a gente se desfaz de um relacionamento não santo porque tomou raiva, porque não quer mais conviver com a pessoa, sem analisar a profundidade disso, sem entregar para o Espírito Santo, sem ressignificar esse relacionamento, mesmo que para depois deixar o outro e iniciar um novo relacionamento, mas quando a gente não entrega para o Espírito Santo, nós estamos aumentando a fragmentação, que é a separação, e também a irrealidade, porque aí estaremos mantendo as ilusões mais fortes ainda nas nossas vidas. Assim, as figuras das sombras entram mais e mais e a pessoa em quem elas parecem estar diminui de importância. Isto é, a pessoa que está recebendo a projeção destas sombras, no caso de um relacionamento, ela diminui de importância, ela perde o valor dela, e é onde muitos relacionamentos são deixados de lado e trocados por outros. O tempo, de fato, não é benigno para com o relacionamento que não é santo, pois o tempo é cruel nas mãos do ego, assim como é benigno quando é usado para a gentileza.
a atração do relacionamento não santo começa a se apagar e a ser questionada quase que imediatamente. Uma vez formado, a dúvida necessariamente o penetra, entra nesse relacionamento, porque o seu propósito é impossível, que no caso é a união somente entre corpos. O ideal do relacionamento não santo torna-se assim um ideal no qual a realidade do outro absolutamente não entra para não estragar o sonho. Estragar aqui está entre aspas, e esse sonho é o sonho da ilusão, esse ideal de relacionamento não santo, né? Então a realidade do outro, aquilo que ele verdadeiramente é, nem entra nessa conta, nem entra no relacionamento para não estragar o mundo de ilusões. E quanto menos o outro realmente traz para o relacionamento, melhor ele se torna. Assim, a tentativa de união vem a ser uma maneira de excluir até mesmo a pessoa com quem se buscou a união. Então, quanto mais o outro se torna um objeto que concorda com tudo aquilo que a pessoa quer, melhor ele vem a ser. E com isso, sempre tem uma parte tentando que deixar de ser aquilo que verdadeiramente é, que anular algumas potencialidades, algumas habilidades, algumas características que lhe são próprias para agradar o outro. Isso com medo de ser rejeitado. Olha o quanto nós estamos desconectados de nós mesmos. Pois essa união foi feita de forma a excluir essa pessoa e unir-se a fantasias em êxtase ininterrupto, unir-se a expectativas do que a outra pessoa deveria ser, que é o caso que está sendo falado. Que coisa incrível, né? A nossa integridade, a nossa originalidade não é valorizada nem por nós mesmos, que abrimos mãos de aspectos do nosso próprio ser, e nem pelo outro. Como pode o Espírito Santo trazer a interpretação que ele faz do corpo como um meio de comunicação para os relacionamentos que têm como único propósito a separação da realidade? Ele traz essa pergunta. Como pode então o Espírito Santo trazer para os relacionamentos que têm o propósito da separação, trazer o entendimento de que o corpo é unicamente um meio de comunicação? Aí fica difícil mesmo, né? Até para os seres superiores aí nos auxiliarem. Justamente porque o primeiro passo é a abertura, é o estado de entrega. Senão as coisas não vão modificar e a gente não vai sair do sofrimento. O que o perdão é, em si mesmo, permite que ele faça isso. Ou seja, permite que o Espírito Santo nos mostre que o corpo é somente um meio de comunicação, mas é através do perdão também. Se tudo foi esquecido, exceto os pensamentos amorosos, o que fica é eterno. Então só deveríamos nos lembrar dos pensamentos amorosos, sempre. E assim, o passado transformado vem a ser como o presente. O passado não entra mais em conflito com o agora. A palavra agora está com letra itálica. Então, nesse momento chamado presente, no agora, na intemporalidade, o passado não tem mais nenhum tipo de influência. Essa continuidade estende o presente, aumentando a sua realidade e o seu valor na percepção que você tem dele. Nesses pensamentos amorosos está a centelha da beleza que fica escondida na feiura do relacionamento não santo, onde o ódio é lembrado, mas ainda assim, essa centelha está lá para voltar à vida à medida que o relacionamento for dado ao Espírito Santo, que lhe dará vida e beleza. É por isso que a expiação está centrada no passado, que é a fonte da separação e onde ela tem que ser desfeita, pois a separação tem que ser corrigida onde foi feita. Olha que bonito! O perdão tem tudo a ver com perdoar o passado, porque é lá que toda essa separação, todos os enganos foram feitos. E se eles não são curados a partir desse entendimento, nós vivenciamos no nosso presente e no futuro todo esse cenário de separação que tem origem lá no passado.
O ego busca resolver os próprios problemas. A palavra resolver está entre aspas, porque o ego não resolve nada, na verdade, ele só complica a nossa situação. O ego busca resolver os próprios problemas não em sua fonte, ou seja, não onde eles estão realmente, mas onde não foram feitos, ou seja, nos outros, no aspecto que está fora da gente, que a gente visualiza fora. Então, em vez de recorrer ao passado para curar, para resolver os nossos problemas, o ego direciona a nossa visão para os outros, porque aí a gente pensa, tudo o que me aconteceu no passado é culpa do outro, de qualquer outro, hein? Mãe, pai, vizinho, amigo, irmão, marido ou esposa, política, governo, tudo é um artifício que o ego usa para deslocar a nossa visão de onde o problema realmente está, que é a falta de perdão do passado, mas estamos projetando fora de nós aqui nos outros. O Espírito Santo quer apenas fazer com que as suas resoluções sejam completas e perfeitas, e assim busca e acha a fonte dos problemas onde ela está e lá a desfaz a fonte dos problemas. Que bonito, né? E com cada passo no seu desfazer, no desfazer a partir do Espírito Santo, cada vez mais a separação é desfeita e a união é trazida para mais perto. O Espírito Santo não está absolutamente confuso por nenhuma das razões em favor da separação. Tudo o que ele percebe na separação é que ela tem que ser desfeita. Permite que ele descubra a centelha da beleza escondida em teus relacionamentos e mostre-a para você. A sua beleza te atrairá tanto que nunca mais estará disposto a perdê-la de vista novamente. E permitirá que essa centelha transforme o relacionamento de tal forma que você possa vê-la cada vez mais, pois você vai querê-la cada vez mais e se tornará cada vez menos disposto a permitir que ela seja escondida de você e aprenderá a buscar e a estabelecer as condições nas quais essa beleza pode ser vista. Tudo isso você fará com alegria e contentamento se apenas deixar que o Espírito Santo mantenha a centelha diante de ti para iluminar o seu caminho e torná-lo mais claro para você. O Filho de Deus é um. A quem Deus uniu como um só, o ego não pode separar. A centelha da santidade tem que estar a salvo, por mais escondida que possa estar em qualquer relacionamento, pois o Criador do único relacionamento, que no caso aqui é Deus, Criador do único relacionamento real, não deixou nenhuma parte dele fora de si mesmo. E essa é a única parte do relacionamento que o Espírito Santo vê, porque tem o conhecimento de que só essa parte é verdadeira. Você tornou o relacionamento irreal e, portanto, não santo, vendo-o onde ele não está e como não é. Dá o passado àquele que pode mudar a sua mente a respeito disso por ti. Então entregue o passado e todas as ilusões e todos os sofrimentos ao Espírito Santo, porque ele é o único que pode mudar a nossa mente em relação a isso, em relação à separação. Olha a frase que ele traz agora. Mas, em primeiro lugar, esteja certo de que reconhece inteiramente o que você fez o passado representar e por quê. Ele traz à nossa consciência essa autorresponsabilidade. Ou seja, para que me serviram todas as ilusões que eu mantive, baseadas lá no passado e que configuraram toda a minha vida aqui. Então, a gente tem que parar e fazer essa autoanálise para poder liberar. O passado vem a ser uma justificativa para se entrar em uma aliança contínua não santa com o ego contra o presente, pois o presente é perdão. Portanto, os relacionamentos que a aliança não santa mantém não são percebidos nem sentidos como se estivessem acontecendo agora, porque eles são reflexos do passado.
Apesar disso, o quadro de referências ao qual o presente se refere em busca de significado é uma ilusão do passado, na qual aqueles elementos que servem ao propósito da aliança não santa são mantidos e o resto é abandonado. Olha que perspectiva completamente contrária ao que trouxe em relação ao Espírito Santo. Porque para o ego, nós precisamos manter todos os sofrimentos, todas as culpas e medos, todas as projeções e ataques do passado na nossa mente. A gente tem que estar focado no passado o tempo inteiro. E para o Espírito Santo, nós temos que perdoar o passado, e esse perdão é unicamente lembrar dos pensamentos amorosos que nós manifestamos no passado ou que nós recebemos no passado. Então, retomando, o ego quer que a gente mantenha todos os elementos que servem ao propósito da aliança não santa, que são mantidos, né, na nossa mente, e todo o resto é abandonado. E o que é assim abandonado é toda a verdade que o passado poderia oferecer ao presente como testemunha da sua realidade. O que é mantido, no caso aqui, as ilusões, só testemunha a realidade dos sonhos. Ainda depende de você escolher se unir à verdade ou à ilusão. Mas lembre-se de que escolher uma é abandonar a outra. Aquela que você escolher estará atribuindo beleza e realidade, porque a escolha depende de qual delas você valoriza mais. Então, de qual desses dois atributos a gente escolhe, né? Entre a verdade ou a ilusão. A centelha da beleza ou o véu da feiura, o mundo real ou o mundo da culpa e do medo, a verdade ou a ilusão, a liberdade ou a escravidão. Tudo isso é a mesma coisa, pois não pode escolher outra coisa a não ser escolher entre Deus ou o ego. Os sistemas de pensamento só podem ser verdadeiros ou falsos, e todos os seus atributos vêm apenas do que eles são. Só os pensamentos de Deus são verdadeiros, e tudo o que decorre deles vem do que são e é tão verdadeiro quanto é a fonte santa de onde vieram. Meu irmão santo, eu quero entrar em todos os teus relacionamentos e caminhar entre você e as tuas fantasias. Olha que bonito, uma fala do Cristo. Permite que o meu relacionamento contigo seja real para você e deixa que eu traga realidade à sua percepção sobre os seus irmãos. Eles não foram criados para permitir que ferisse a ti mesmo através deles. Eles foram criados para criar contigo. Essa é a verdade que eu quero interpor entre você e a sua meta feita de loucura. Essa meta feita de loucura é a meta do ego, da separação. Então, os nossos irmãos não foram criados para nos ferir através deles, né? Para ter brigas, para ter desentendimentos, gerar os ataques e a separação. Eles foram criados para criar juntamente com a gente. E essa é a verdade que o próprio Cristo quer colocar entre nós e a nossa meta louca, insana, que vem do ego. Não fique separado de mim e não permita que o propósito santo da expiação se perca para você em sonhos de vingança. Os relacionamentos nos quais tais sonhos são aceitos excluíram a mim esses sonhos de vingança, né? Deixa-me entrar em nome de Deus e te trazer a paz, para que você possa me oferecer a paz. Que bonito isso! Fim da leitura do livro-texto.